Oi pessoas, meu nome é Vitória e você está no canal A Teoria das Laranjas e hoje eu vim apresentar para vocês, alguns livros, alguns romances policiais que eu gosto bastante. Alguns vão ser bem clichês, provavelmente vocês já ouviram falar, já outros eu espero que sejam aí inéditos. Eu vou indicar aqui 5 e um extra assim, porque eu sempre roubo, né? Mas enfim, o primeiro que eu quero indicar pra vocês, eu li ele recentemente, é um romance policial brasileiro, escrito por um autor brasileiro, que é O Vingança e Perdão, do João Gilberto Marim Carrijo. E aqui a gente vai ter uma história bem diferente, assim, inclusive no início foi uma crítica da minha parte, porque demora um pouco para você engrenar na história. O autor, ele se mostra bem prolixo, assim, na escrita, para poder ir tecendo mesmo a teia, que vai servir de pano de fundo para sua história. Então aqui no início da história a gente vai descobrir, vai dar a entender que 2 meninas foram assassinadas. E aí logo em seguida o autor vai pular para uma outra linha temporal, vai voltar lá no passado, que essa história ela vai acontecer lá em 2017, vai voltar no passado e vai apresentar a gente uma porrada de personagens, vai apresentar pra gente um grupo de adolescentes ali na escola, e você vai perceber que algumas daquelas pessoas ali você conheceu lá no primeiro capítulo, naquela festa, onde aquelas 2 meninas foram assassinadas. Você vai começando a fazer uma relação, mas em contraponto o autor vai apresentar uns personagens super aleatórios que você nunca viu e você vai ficar meio... Quando é que isso vai ter relevância para a história? Então é por isso que eu digo que você demora um pouquinho para engrenar na história. Só que daí na medida que você vai lendo, você vai, percebendo que absolutamente tudo se entreliga, tudo é extremamente necessário para compor a história e para fechar a história. E aí você vai tentando descobrir, aos poucos, quem é esse assassino, ou assassina, quem é que cometeu essas atrocidades e quais as suas motivações. Você vai conhecendo aqui todo o passado dos personagens e tentando entender aonde é que isso se relaciona. Em alguns momentos eu achei meio clichê, primeiro porque eu descobri quem era o assassino ou assassina muito rápido, então eu achei que nesse ponto ele pecou, ele poderia ter me surpreendido mais. E outro problema é que ele vai acabar caindo em alguns outros clichês, assim. No final, por exemplo, eu não gostei do fato dele ter tentado redimir o personagem, o assassino ou assassina. Me incomodou bastante porque pra mim não tinha perdão, tá bom? Não tinha, não tem como, não te perdoo, tá bom? Inclusive eu até chamei esse livro carinhosamente de A Vingança de Pedrão. No caso, não perdoei o Pedrão. Mas é só nesse aspecto que eu achei que o autor pecou. Acho que ele poderia ter escolhido uma outra pessoa para ter cometido aqueles assassinatos, que iria me surpreender mais, ou ele poderia ter desenvolvido de uma outra forma a história para ficar um pouco mais no ar, assim. E outro problema foi que ele tentou redimir essa pessoa no final das contas, e eu não gostei disso. Mas fora isso, gente, é um livro que me empolgou muito, eu fiquei muito viciada. No início, como eu disse, foi meio tenso, assim, pra eu conseguir engrenar na leitura, mas depois eu não conseguia parar. Ficava lendo, 100 páginas, assim, como se não houvesse amanhã. Devorei total esse livro, incrível. Outro aqui que eu também indico, esse tem resenha aqui no canal que saiu há pouco tempo, é o Vozes, do Ariel Celeme. E esse daqui, ele é um romance policial, mas ele também é algumas outras coisas. Inclusive, ele tem uma pitada aqui de ficção científica. Eu digo que ele é um romance policial porque tem todo um mistério no ar, um mistério envolvendo uma pessoa aqui dentro do livro, que é o Marlon Antonini. Ali no início da história a gente vai saber que um professor, que fazia algumas pesquisas ali para a NASA, ele morreu, Acredita-se que ele tenha se suicidado, apesar de que havia apenas 2 possibilidades, ou que ele tinha sido empurrado para a morte, ou que ele havia pulado, que ele havia cometido suicídio. Então, no final das contas, deram como suicídio, e acontece que logo no início você percebe que a figura do Marlon Antonini está entreligada com os fatos, porque o Marlon Antonini, ele trabalhava ali com esse professor,
E após esse incidente, né, o Marlon Antonini só cresce, só fica mais rico e poderoso ali dentro da cidade de Katy, em Houston. Inclusive, o autor do livro, ele morou, né, em Houston, ele é diplomata, então ele passou um bom tempo lá nos Estados Unidos, no Texas, e então ele vai trazer muito dele mesmo, das experiências dele, das lembranças dele para dentro do livro. Então a gente vai entrar em contato com diversos personagens que, primeiramente, você não deve se apegar, porque esse livro vai cobrir uma grande linha temporal, então os personagens eles vão morrer, eles vão perder a sua relevância, então não se apega aos personagens, mas esses personagens vão se mostrar essenciais para desvendar a figura do Marlon, entender o que ele faz, por que ele chegou onde ele chegou, por que esse interesse todo pela tecnologia, aonde que ele tira tudo isso, porque assim, o cara ele é tão... que ele conseguiu, assim, descobrir a cura pro câncer, é tipo esse o nível. Então as pessoas ficam meio intrigadas, apesar de que elas sempre têm receio de pesquisar muito, entrar muito a fundo, analisar ali, investigar a vida do Marlon Antonini, porque ele é um homem muito bom, tipo, ele ajuda as pessoas, faz muita caridade, mas ali, eventualmente, a gente vai entrar em contato com algumas pessoas que vão ficar meio intrigadas ali e vão tentar se adentrar mais a fundo nessa figura misteriosa do Marlon Antonini. Então, recomendo muito. Inclusive, se você quer saber um pouco mais, vai lá na minha resenha, eu vou deixar aí nos cards pra vocês, que tá bem legal. Foi um excelente livro que eu li recentemente também. Próximo livro que eu quero indicar pra vocês é um livro antigo, que teve uma série que não teve uma receptividade muito boa. Inclusive, eu assisti a série e eu achei que o final é um fiasco. Inclusive, um dos atores principais é ninguém mais do que o Bill Skarsgård, né? O ator que fez o Pennywise de It, a Coisa. Mas eu achei que tá um fracasso, tá bom? Aquela série é muito ruim, apesar de que a primeira temporada até que é instigante, mas é muito ruim. Eu estou falando de Hemlock Grove, do Brian McGravy. E aqui, gente, uma coisa muito legal que eu achei, deixa eu contextualizar. Vai ter um assassinato, a menina, ela foi meio estraçalhada, brutalmente assassinada ali numa siderúrgica que pertence à família Godfrey. Inclusive, um dos personagens principais é um Godfrey, né? O Roman Godfrey, e ele é o herdeiro ali dessa siderúrgica, né? Essa menina, ela é brutalmente assassinada e as pessoas começam a ter suspeitas de quem pode ter assassinado essa menina. Um dos suspeitos é o Roman Godfrey, né? Porque ele é todo esquisitão ali, tava dentro da siderúrgica que é dele, né? Que tipo, ele vai ser o herdeiro de tudo aquilo ali. E o outro suspeito é o Peter Rumansek. Estou lendo aqui na minha colinha, gente, porque o sobrenome dele é muito difícil. E assim, primeiramente que ele é um cigano, né? Então já tem todo esse preconceito, só pode ter sido o cigano da cidade que assassinou brutalmente essa menina. E outra coisa é que existem umas lendas ali de que ele é, na verdade, um lobisomem. E aí, a coisa que eu tava mencionando, que eu acho muito legal nesse livro, é que ele vai trazer à tona alguns arquétipos, né? Umas referências dos clássicos do terror, que é a questão do lobisomem. A gente vai ter aqui toda uma questão envolvendo o vampiro. Não que a gente vai ter lobisomens e vampiros, não estou dizendo isso. Estou dizendo que a gente vai ter referências mesmo a esses personagens. Então, achei que a história é muito legal. O final me surpreendeu muito. Eu me lembro que eu não adivinhei quem era o assassino, assim, da menina. Inclusive, eu acho que posteriormente vão aparecer outras pessoas mortas. E aí, o Peter e o Roman, né, eles vão se juntar. Eles são totalmente diferentes, porque o Roman, né, ele é, tipo, rico e playboyzinho, enquanto o Peter, ele é tipo cigano, né, não tem grana, não tem nada na vida, então a amizade deles é a mais improvável possível, mas eles vão se juntar ali pra tentar descobrir quem é o assassino, né, pra tentar livrar eles, porque todo mundo da cidade ali acha que foram eles que assassinaram aquelas pessoas. Então é assim, eu recomendo a primeira temporada da série, ela cumpre bem ali a história do livro, né, porque a partir da segunda temporada a gente vai para outros rumos.
Então, recomendo a primeira temporada, que ela tá bem legal, assim, ela é bem fiel ao livro. Mas a partir daí eu sinto que foi pra uns rumos que eu não curti muito. E o final foi um fiasco, gente, eu juro. Que é o pior final de série que vocês vão ver na face da Terra. Inclusive, essa série está na Netflix. Ela é uma série original Netflix lá dos primeiros originais Netflix. Se não me engano, é isso mesmo. Acho que ela é original Netflix. E tem as 3 temporadas lá. O próximo livro que eu quero indicar pra vocês é um clichê, né? Vocês já devem ter ouvido falar aí, mas não sei. É A Testemunha Ocular do Crime, da Agatha Christie. Esse aqui foi o primeiro livro da Agatha Christie que eu li. E eu me surpreendi muito com o final, porque eu não consegui adivinhar. Eu acho que Agatha Christie é um excelente começo, assim, pra você que quer engrenar nas leituras de romances policiais, porque ela é realmente a rainha do crime. Ela sabe muito bem desenvolver uma narrativa. E aqui a gente vai ter uma personagem, que é a Elspeth. Ela tá num trem, ela estava ali fazendo compras e ela está indo embora pra casa no trem. E ela tá ali sulsa, olhando pela janela, até que um trem passa cruzando ali com eles, né? Tipo, por exemplo, o trem que ela tá indo pra cá. Passa um trem pra cá e ela está olhando pela janela. E ela vê do outro trem, assim, no outro trem, que um homem está estrangulando uma mulher, né? E como qualquer pessoa normal, né? Ela fica muito chocada com aquela cena. Quando ela chega na estação, ela tenta contar para as pessoas, mas ninguém acredita nela. E, inclusive, ninguém acha o corpo, né? No outro trem lá, não tem corpo, não tem ninguém, nenhum vestígio. E aí ela vai se encontrar com a Miss Marple, que eu não sei se vocês sabem, mas ela é uma das detetives ali do universo da Agatha Christie, né? E a Miss Marple, ela vai ficar muito instigada com isso. Ela vai entrar em contato com a Lucy Barrow. Muito difícil pronunciar esse sobrenome. Ela vai entrar em contato com essa jovem, né? E essa jovem vai tentar investigar o crime. Então ela vai ali pra cidade, das proximidades onde o crime supostamente aconteceu. Gente, muito incrível. Vão haver diversos suspeitos. Todos têm motivação, né, para ter cometido algum crime. Todos parecem bem suspeitos ali, que ela vai entrar em contato, né, essa Lucy. Mas eu confesso que eu não saquei. Eu só fui descobrir no último momento, na última página do rolê. Então, assim, indico muito A Testemunha Ocular do Crime. Eu tenho essa edição aqui bem antiguinha de sebo, mas eu sei que vocês encontram bem fácil em outras edições aí pela internet. Inclusive, vou deixar o link da Amazon aí de alguma edição que eu encontrar. Muito bom mesmo. E por fim, gente, assim, antes do extra, né? Eu quero indicar mais um super clássico aí pra vocês, bem clichê, vocês já devem ter ouvido falar também, que é O Cão dos Baskerville, do Arthur Conan Doyle, uma história de Sherlock Holmes. Eu tô mostrando aqui essa edição, mas é porque ela tem várias outras histórias do Sherlock Holmes, inclusive O Cão dos Baskerville. E eu me lembro que de todas as histórias do Sherlock Holmes, essa foi a que mais me encantou. Por quê? Porque o Sherlock Holmes, ele pregava muito a questão da ciência, da coisa da realidade. Tudo pra ele tinha um motivo. Nada era sobrenatural dentro ali das histórias de Sherlock Holmes. Então, a história do Cão dos Baskerville, pra mim, foi o que mais se aproximou de uma história sobrenatural, apesar de o Sherlock Holmes, no final, ele desmascarar isso e mostrar que mesmo quando parece que é a coisa mais absurda do universo, sempre tem uma explicação lógica. Então eu gostei muito dessa história por conta disso. Ali a gente vai ter, né, um pântano e as pessoas começam a denunciar, né, falando que tem algum monstro ali, um monstro enorme, um lobo, sei lá, um monstro ali naquele pântano. Só que ninguém acredita claramente, né, a polícia, ninguém consegue achar nenhum vestígio de que essas pessoas possam estar falando a verdade. Eles começam a falar, gente, só pode ser um surto coletivo, vocês estão alucinando, vocês estão muito loucos, é isso. E então Sherlock Holmes é chamado, né, pra resolver o crime, que é assim, quando ninguém mais consegue resolver, eles chamam Sherlock Holmes. Sherlock Holmes vai lá e ele vai entrar em contato com diversas pessoas ali nas propriedades que estão ali por perto para tentar desvendar esse mistério, né? E descobrir se realmente existe um monstro ali, o que é isso, de quem é que soltou esse monstro ali, e etc.
Então, como eu disse, é a minha história favorita de Sherlock Holmes. Eu acho que é a que mais foge do padrão, exatamente por mostrar pra gente a confusão do Sherlock Holmes ao ele se deparar com algo que pela primeira vez ele não consegue explicar, assim, porque isso parece muito com algo do sobrenatural, vindo do sobrenatural. Inclusive, a série, né, que adaptou Sherlock Holmes, a série da BBC, que tem lá com o Benedict Cumberbatch, eu não sei pronunciar o nome dele, mas adaptou muito bem essa história, eles trouxeram, assim, ela pro mundo, né, moderno, e eu achei que eles adaptaram muito bem essa história, e eu vou deixar certinho o nome da série aí, mas tá muito fácil de encontrar, eu acho que você encontra lá na Netflix, mas tá incrível, assim, a adaptação do Cão dos Baskerville. E por fim, gente, eu vou indicar um mangá pra vocês que pra mim é um romance policial. Ele só não é um romance porque a gente chama romance aquilo que é um livro narrativo, né? Tipo, vários diálogos e descrições. Nossa, gente, eu nem sei, eu fiz letras e eu não consigo sintetizar um significado pra romance. Mas enfim, gente, eu acho que Erased também tem uma história, né, com o que policial, porque em Erased a gente vai entrar em contato com uma cidade onde tem sumido crianças, né, na faixa etária dos 10 anos, e as crianças têm aparecido mortas, né, elas estão sendo assassinadas. Então o Satoru, ele conviveu com esse dilema, né, esse momento da vida dele, ele estava ali nessa faixa etária também, estava com 10, 11 anos, e ele perdeu 2 amigos nessa época. E então a gente vai pro presente do Satoru, que ele tá ali com uns 28, 30 anos aproximadamente, e ele tem um dom especial que ele chama de Revival. Ele consegue voltar no tempo ali alguns minutos, mas após um incidente ali que eu não vou contar pra vocês, que vai ser spoiler, ele consegue retornar 18 anos no tempo pra época em que estava acontecendo esses sequestros e assassinatos dessas crianças ali na cidade que ele morava. Então, ele vê a chance ali, né, de tentar descobrir quem é esse assassino e tentar mudar o seu futuro ali, né, seu futuro não, seu presente no caso, porque aconteceu uma coisa bem tenebrosa ali também, e ele vê isso como uma chance, talvez um meio de mudar o que aconteceu ali no presente dele. É uma história muito incrível, eu fiquei muito surpresa quando eu descobri quem era o assassino. Indico Erased pra vocês. E tá aqui, gente, os títulos que eu indico pra vocês, os romances policiais e o mangá policial pra vocês lerem. Não se esqueça de se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito, de deixar o seu like, o seu comentário. Te convido a ir lá conhecer meu canal na Twitch, estou fazendo lives por lá segundas, quartas, sextas e sábados, então perde tempo não, bora lá conversar comigo. E deixem aí suas indicações também de romances policiais, o que vocês andam lendo por aí desse gênero e que vocês acham que eu vou gostar. Um beijo e até mais!